E aí? Será que vai rolar? Ai, aí, estamos ao vivo. Essas lives, Paty, que você faz de repente no meio de uma tarde chuvosa, pelo menos aqui no Rio, de quinta-feira. Por quê? Porque o céu, ele fica chamando a gente para falar das coisas que estão acontecendo. E realmente essa semana tem muita movimentação acontecendo, e eu vim falar um pouquinho delas para vocês. Antes de mais nada, eu quero contar para o pessoal do Face que eu tenho vindo cada vez menos aqui, porque eu estou usando cada vez mais o Instagram. Eu me identifico muito com o Instagram. E aí eu acabo usando pouco o Facebook, porque, não sei, eu acho que o Instagram tem um retorno melhor, tem outra entrega, tá? Então, só para vocês saberem que vão lá. Me acompanha lá no Instagram, porque vai ser cada vez mais por lá e para a gente continuar juntinho. Ai, olha só. Fiquem aí comigo, pessoal do Face, tudo bem? Oi, pessoal do Instagram do meu coração. Vim falar um pouquinho, recadinho rápido, do céu de hoje, especialmente, do que está acontecendo. Porque eu tenho recebido muitas mensagens de assim, galera, tá crazy people, né? Tá, tipo, a cabeça tá muito agitada. Então eu vim falar um pouquinho do que tá acontecendo no céu pra gente conseguir ter esse acalentozinho no coração, né? E conseguir poder entender um pouco mais, saber como lidar com isso, se é que isso é possível. Mandem os corações, que eu tô adorando ver os corações. Que delicinha. E é isso. Bem, antes de começar, eu vou sugerir que todo mundo que está aqui feche um pouquinho os olhos, se conseguir colocar os pés no chão, coloque os pés no chão, para a gente dar 3 respiradas de olho fechado, sério, 3 respiradas de olho fechado para trazer atenção aqui para o presente momento. Nós vamos ficar junto um pouquinho de tempo só, eu pretendo fazer só uns minutinhos, uns 10 de live, mas vamos fazer essa respirada e eu vou explicar por quê. Isso tem a ver com o céu, tá bom? Então, fecha os olhos aí. Se você chegar na retransmissão, faça isso também. Vamos fechar os olhos, dar 3 respiradas fundas. Olha só, tem muita coisa acontecendo no céu, mas eu quero enfatizar em uma coisa que está acontecendo hoje, que é um fenômeno que eu sempre venho falar dele quando ele está com horas acontecendo, que é lua fora de curso. O que é a lua fora de curso? A lua, ela fica em cada signo cerca de 2 dias e meio. Tá? E quando ela vai passar de um signo para o outro, é como se ela saísse um pouco da órbita, saísse um pouco do curso, né, do fluxo normal dela, até ela engatar no outro signo de novo. Esse período de lua fora de curso, ele pode demorar minutos e ele pode demorar horas. Às vezes ele pode demorar um dia inteiro, tá? No caso do dia de hoje, essa quinta-feira, dia 7 de junho, nós estamos com a lua fora de curso, desde as 3h30 da manhã até as 6h30 da tarde de hoje. Isso significa que, para a maioria de nós, horário, né, daqui que eu tô falando agora. Isso significa, horário de Brasília. Isso significa que, quando a maioria de nós acordamos, dentro do raciocínio que dormimos durante a noite e acordamos durante o dia, às vezes não é o meu caso, que eu fico vendo o céu, mas enfim, quando a gente acordou, a lua já estava fora de curso. Ou seja, você acorda com um plano para o dia, cheio de planos, cheio de ideias, ou às vezes com um raciocínio mental bem definido, ou vai dormir com uma emoção bem definida, e quando você acorda, é como se você fosse pega ou uma avalanche de acontecimentos, ou coisas que estavam fora do seu controle, ou imprevistos, ou trânsito que não funciona, ou aquela pessoa que te tira do sério. N coisas podem acontecer quando a lua está fora de curso.
E nesse dia 7 de junho, em que estamos vivendo aqui nessa vida, a Lua está fora de curso até às 6h30 da tarde. Agora são as 3, são 3 horas, tá? Paty, por que a Lua fora de curso deixa a gente meio crazy people? Porque... Sai, não é hora de me ligar. Porque a Lua movimenta as nossas águas. E nós somos compostos por quase 80% de água. A Lua fala do nosso passado no nosso mapa. A Lua fala das nossas emoções. Falar de passado e falar de emoção é quase uma redundância. Porque nós nos enxergamos no nosso passado. Quando a gente se depara com uma situação complicada, quando a gente se depara com uma situação difícil, desafiadora, uma situação que nos traz dor, que nos traz desconforto, que nos traz a porra toda desagradável, a gente está acessando o nosso passado. A gente está acessando um lugar que a gente já viveu e que dentro da gente a gente não quer viver mais, mas que a vida acaba mandando porque tem alguma coisa a ser limpa dali, tá? O tempo todo a gente está impregnado por se auto-identificar com quem a gente já foi. Isso é a Lua. É a gente trazer o passado nesse sentido. Ok. Não bastando a Lua estar fora de curso, a Lua que movimenta as nossas águas, estar fora de curso essa semana, hoje, durante essa semana, desde o final de semana, a gente está com um grande trígono formado no céu, que é um trígono de água. Tá? São 3 planetas, os 3 planetas de água estão conversando. Nós temos 3 planetas de água. Signos, desculpa, não é planeta. Nós temos 3 signos do elemento água. Os 3 estão conversando ali, né? Bonitões, que é Peixes, que é Escorpião e que é Câncer. Tá? O que esse trígono significa pra gente essa semana? Que muito do nosso passado possa vir à tona. Mas não é necessariamente o passado vir à tona assim. Ai, agora eu fico aqui lembrando da minha coisa do passado. Pode ser uma nostalgia. Mas esse passado, ele vem mais à tona numa forma de padrão de comportamento. Numa forma de coisas que te incomodam e que vem e que parece que não vai embora essa bodega desse negócio. Por coisas que, às vezes, você tem uma necessidade, uma ânsia de resolver e parece que não resolve. Essa semana, as nossas águas internas estão muito, muito, muito mexidas. Significa que todo mundo vai estar mal? Significa que vai todo mundo estar chorando, melancólico? Não, pode ser que você esteja feliz, pode ser que você esteja bem, né? E que justamente esse estar bem... Pode observar, se você está bem, se você está num lugar de paz consigo, provavelmente é bem possível que você esteja olhando para trás e esse bem tem a ver com você conseguir fazer pazes com o passado. Não é um bem eufórico, é um bem mais pacífico. É um bem que tem mais a ver com conseguir olhar para o passado e falar, nossa, tipo, cara, que alívio esse lugar de passado, tá? Tem gente aqui falando no Instagram que fala, eu fui dormir sorrindo e acordei chorando. Eu tive sonhos muito doidos. As águas, esses 3 signos de água, que é Câncer, que é regido pela Lua, que traz o nosso passado, que é Escorpião, que fala das nossas profundezas, é tudo que está guardado no nosso inconsciente. É tudo que a gente não quer lidar, os nossos medos, as nossas vergonhas, e a gente joga para debaixo do nosso tapete. Tem um gato ali aprontando, por isso que eu tô olhando pro lado. E Peixes fala... Nossa, Peixes fala do nosso inconsciente, fala da nossa idealização, fala de um lugar, de uma sabedoria intuitiva que a gente pode aceitar o tempo todo e pode acessar o tempo todo, mas que a gente tem dificuldade de acessar, justamente por conta do turbilhão de emoções que a gente vive, tá? Fala do nosso sonho, dos nossos sonhos, em contrapartida com as nossas ilusões, porque existe uma confusão entre sonho e ilusão. Às vezes a gente confunde, sonho e ilusão é a mesma coisa. Eu tô sonhando, tô me iludindo, tô viajando. Não, sonho de alguma forma é aquilo que o seu coração deseja e que quer levar sua vida, né, para um lugar adiante, num lugar que tem a ver com um anseio seu.
Ilusão tem mais a ver com idealização. Então, olha tudo isso que eu já falei, junta tudo isso numa panela, num caldeirão, já que a gente está falando de água, e vê o que está acontecendo nessa semana, tá? Só para você conseguir. Se você conseguir simplesmente não ter pressa em ficar bem, na minha opinião, já é muito válida. Porque o que acontece quando a gente acessa uma situação desagradável, quando a gente está passando por algo desagradável, que foge do nosso controle, e aí eu vou entrar na lua fora de curso. A gente fica desesperado para sair dela. Porque a gente tem muita dificuldade em lidar com o conflito, tem muita dificuldade em lidar com a falta de controle. Nós somos programados a achar que temos que ter controle de tudo. Temos que entender, temos que saber o que fazer, você tem que decidir. Imagina, se numa sociedade onde aos 17 anos nos cobram saber que profissão você quer fazer para a vida inteira, querido, vai prestar vestibular? Para falar palavrões mesmo. Então, gente, primeiro de tudo, tenham paciência com vocês. Vamos ter paciência com a gente. Autocompaixão, o máximo que conseguir. No sentido de conseguir olhar e falar, cara, provavelmente esse padrão que está se repetindo na minha vida, esse acontecimento que está acontecendo, essa situação que está difícil para mim, tem origem em um lugar lá muito lá atrás, e quem teve que lidar com isso muito lá atrás não foi a Patrícia adulta. Pô, foi uma Patrícia de 4, 3, 5 anos. A gente fala muito de criança interior, fala mesmo, mas é porque é onde vem muitos registros. Tá? Outra coisa, agradeço muito a minha amiga e parceira Ju, que sempre me ajuda nessas percepções claras sobre quem teve que lidar com isso foi uma criança, tá? Outra coisa, falando do dia de hoje. Na minha opinião, a Lua está fora de curso, de novo, das 3h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Não é fácil. O que a Lua de curso, então, fora de curso traz? Dentre várias coisas, ela pode trazer imprevistos. No caso do dia de hoje, pode trazer confusão de comunicação. Ainda vou falar um pouquinho do mapa de hoje. Já passamos os 10 minutos, vamos a 18. Pode trazer uma confusão de comunicação. Por quê? Por que eu falei para a gente respirar no começo? Essa semana nós temos o Sol e Mercúrio muito juntinhos, numa conjunção bem, né? Eles estão muito pertinhos no signo de Gêmeos. Isso fala da nossa comunicação. Seja comunicação com o outro, seja comunicação nossa com a gente mesmo, seja comunicação com a vida, comunicação em termo geral. Fala do nosso diálogo interno. Diálogo interno é aquela historinha que a gente fica contando sobre a gente, sobre a vida o tempo todo. É um autodiscurso. Antes da gente dialogar com qualquer pessoa, a gente tem autodiscurso o tempo todo. Junta isso com esse monte de água no céu, com esse monte de emoção que está acontecendo, é comum que vocês acessem, né, que a gente esteja acessando muita coisa do passado nesse momento, percebendo ou não, e chega na hora de raciocinar e vai dar um tilt. Sobretudo no dia de hoje, que está tendo uma quadratura entre Sol e Mercúrio, que é o raciocínio, com Netuno, maravilhoso, que fala dos nossos sonhos, que fala daqueles desejos, muito da nossa alma, que fala daquele lugar, às vezes, de ilusão, de idealização. E lembrando que Netuno, né, tá em peixes e rege peixes, mas no lado oposto tem Virgem, que é super autocrítico. Então a gente fica nessa balança de não sei lidar com o que eu sinto e fico me cobrando por isso. Não basta estar atordoado, né? Não basta estar com uma confusão mental. Eu tenho que me chicotear, eu tenho que me chamar disso, me chamar daquilo. Olha como a gente está acostumado à autocrueldade, tá? Nesse momento agora da tarde também, a gente tem o Sol e Mercúrio quadrando a Lua. Sabe o que isso significa? É como se fosse
o nosso futuro, os nossos anseios, o nosso self, a nossa individualidade, dando aquela enquadrada na gente e falando assim, ó. Até quando a gente vai ficar pegadinho a passado mesmo, queridos? Por quê? Essa aguaceira toda que vem dessa semana traz o passado para ele ser revisitado. Traz o passado para ele ser acolhido com sinceridade, dentro do possível. Porque não adianta só olhar e fingir que passou. Não é isso, né? Mas olhar com uma sinceridade. Cara, isso me agrada, isso não me desagrada. Naturalmente, quando traz passado, traz pessoas que a gente ama e que podem estar concordando com a gente ou não nesse momento, tá? A quantidade de pessoas que eu já conversei hoje e que estão com dificuldades de relacionamento, mãe, filha, essa relação com a mãe. Gente, algumas pessoas já conversaram comigo hoje e falando, por quê? A mãe é o nosso maior símbolo de passado. É o maior símbolo de emoção guardada. É o maior símbolo de lealdade emocional que a gente tem. Então, essa semana está sendo uma oportunidade de falar assim, olha, vê essa sua aguinha aí que tá parada, vê como você quer correr com as suas águas, olha o que do passado não te serve mais, porque é uma oportunidade de liberar esse passado. Nós estamos falando de um grande trígono, não é de uma grande quadratura. O trígono é um aspecto positivo no mapa astral. Nossa, Paty, mas como positivo se tá difícil? Tá difícil porque a gente não foi, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, gente. A gente é ensinado a racionalizar, ter que entender aqui. A gente, né, eu falo de mim, de N pessoas que eu conheço, que eu atendo, que eu convivi, né, ao longo da vida inteira, a gente acredita, né, aqui na nossa cultura, que emoção é fragilidade. Olha que doença isso. Então a gente foge do que a gente sente e é desagradável. Só que, de novo, a gente está vivendo uma vida da dualidade. Fugir, e aí a gente atrai pessoas que a vida manda, de certa forma, para nos ajudar a lidar com isso. A gente atrai situações. Então, tudo nessa semana que está acontecendo, cara, tem vontade de chorar? Chora. Tem vontade de rir? Ri. Tem vontade de gritar? Grita. Mas, antes, sobretudo, reconheça, tenta ao máximo reconhecer o que está acontecendo dentro de você, que emoção você sente. Quando tal pessoa me fala tal coisa, eu sinto raiva. Quando a pessoa me fala tal coisa, eu tenho vontade de dar na cara dela. Quando a pessoa me fala tal coisa, cara, eu não me sinto acolhida. Qual a dificuldade que essa pessoa tem de só me ouvir e não querer me dar soluções? Que a gente faz isso o tempo todo. Por quê? A gente não sabe lidar com a nossa dificuldade. Para não olhar para a nossa dificuldade, aí a vida dá um jeito de trazer alguém com uma dificuldade na nossa frente, a gente, para sair da nossa, a gente já quer resolver a do outro. Ixi, eu já fiz isso, meu Deus, 400 vezes e ainda faço e tenho um... Tento ter um cuidadaço para não fazer. Porque muitas vezes o outro só quer ser visto, só quer ser ouvido, só quer falar, cara, tá difícil, e o outro fala, tá difícil. Sabe? Não é necessariamente receber uma solução, porque a gente tem pressa em ter solução, tá? Sol e Mercúrio estão tendo uma conversa positivona com Marte em Aquário, que traz impulso para essa mudança. É uma conversa positiva no sentido deles unirem forças, mas esse unir força pode dar uma impaciência. Então, vamos supor que você chegou no momento da sua vida que você fala, eu preciso mudar. Tudo que eu vivi até agora não reverbera mais comigo. E esse Marte em Aquário pode te dar uma vontade louca, impulsiva, de querer resolver tudo para ontem. Tem águas rolando por debaixo dessa ponte que é você. Tem muita água rolando por debaixo dessa ponte. É isso que esse trígono de água fala. Gente, a gente tá vivendo num mundo de cachoeira essa semana, tá? E aí, concluindo tudo isso, né? Temos ainda uma oposição de Vênus em Câncer com Plutão em Capricórnio, que é quase um cabo de guerra. Eu quero
Eu quero me conectar com o meu poder na minha vida, eu quero entender o que está acontecendo, mas eu não consigo, né? É como se fosse é um cabo de guerra interno mesmo. Eu quero ir para o lugar que me dá prazer, mas tem outro lugar que, puta, por qual túnel escuro eu vou ter que passar para acessar esse lugar que eu quero, que me dá prazer, que eu gosto. A gente tem medo do prazer, a gente tem do prazer profundo, é só ver as relações sexuais. Sempre, a maioria é muito rasa. Porque a gente tem medo de acessar um lugar profundo. O medo profundo traz muita informação sobre a gente, tá? Então, é uma semana, olha a quantidade de coisas que eu já falei, de muita informação. Para fechar, falando especificamente desse dia, porque tudo isso que eu falei tem bastante a ver com a semana, nesse dia de hoje, a Lua, falando de novo disso, tá fora de curso das 3h30 da manhã às 6h30 da tarde. Traduzindo, imprevistos, coisa que se desmarca, o trânsito que fica muito louco, a comunicação com aquela pessoa que dá aquela travancada, a minha comunicação interna, as minhas emoções, o que eu faço com tudo isso que eu tô sentindo? Nossa, eu, agora há pouco eu acordei e pensei, graças a Deus eu fiz uma lista de afazeres antes de dormir, porque eu acordei, é como se eu tivesse esquecido tudo que eu tinha que fazer, tudo. Tem uma lista pequena, mas eu tinha esquecido tudo do que eu tinha que fazer, tá? E para mim, a transição mais difícil do zodíaco é saída de peixes para Áries, que é o que está acontecendo na lua de hoje. Quando a lua está saindo, né? Então ela está fora de curso, porque ela está saindo do signo de peixes, está fora de órbita, até que ela assenta no signo de Áries. Por que eu acho essa mudança de eu vim para cá, a intenção da live era só falar dessa lua de fora de curso, tá? Mas a gente fala mais coisas. Por que ela é tão complicada? Porque peixes gosta de um fluxo, peixe segue o fluxo, tem o flow, tem uma idealização, tem uma viagem, tem o sonho, né? Tem uma intuição falando, tem toda uma sensibilidade. Áries gosta do controle. Não adianta, Áries gosta do controle. Áries é super proativo, super corajoso, super vai e faz, tem uma necessidade de fazer, traz uma impaciência. Então, o dia de hoje pode ser tomado por uma impaciência de eu tenho que conseguir fazer, eu tenho que... Eu preciso, né, da minha individualidade, tá aqui. Só que Áries é controlador, gente. Então, é uma lua que, quando ela tá fora de curso, é quase a gente olhar pro controle e falar... Pegando uma palavra de peixes, que é ilusão, e pegando uma palavra de Áries, que é controle, o controle é a maior das ilusões. Como que eu me localizo no meio disso tudo? Não é fácil. Não é fácil. E aí, Áries é muito impaciente. Então, o dia de hoje pode transitar num lugar quase de uma melancolia, sabe? De uma confusão emocional muito louca por conta desse monte de água que está acontecendo, com o desejo de fazer acontecer, com eu não sei o que está acontecendo, com, sabe? Com idealizar um futuro, com a mente confusa. Nossa, Paty, beleza. Quanta informação. O que eu faço com isso tudo? Volta para o começo da live e para um pouco e respira. Respirar funciona? Funciona. Funciona primeiro porque isso é tempo. É Saturno falando autorresponsabilidade, limite, é tempo, gente. Não vai ficar a vida inteira desse jeito. E é difícil as coisas não estarem no nosso controle. A outra coisa é que daqui a pouco o ciclo lunar, né, o fluxo lunar dá uma melhorada, dá uma aliviada pra gente, né, entre outros. Mas o lance é que quando a Lua está fora de curso, é um convite a desacelerar. Então, na minha opinião, se a gente tem informação do céu para nos ajudar, a gente pode usar ela a nosso favor ou não. É assim, entendeu? Puta, já que tá fora de curso, para que serve eu ter essa informação? Para eu conseguir lidar um pouco melhor nessa dança dos astros. O céu já tá cheio de energia mental essa semana, por conta da conjunção de Sol com Mercúrio. Respirar é quando a gente consegue fechar o olho. E quando a gente fecha o olho, a gente, para a captação de imagens, a gente consegue
diminuir o frenesi mental. E conforme você respira, imagina que quando você tem um monte de energia estagnada dentro de você. Conforme você respira, esse ar vai circulando. Então eu vim falar aqui esse monte de coisa só para vocês entenderem que ninguém está sentindo o que está sentindo à toa. E na minha singela opinião, quando a gente entende que tem algo muito maior influenciando e acontecendo, uma das escolhas que a gente pode fazer é usar isso a nosso favor e conseguir ter autoempatia. Entender melhor o que eu estou sentindo. Entender que o que o outro está sentindo também faz parte do processo dele e tá difícil para ele também, para ela. Tá? É isso que eu queria falar. 10 minutos. A Costa de se enganar, ela. Adoro se enganar, adoro me enganar. Fala que eu vou falar 10, falo 25. Mas é o fluxo, tenho que respeitar as informações. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém, além de todo mundo que já escreveu, tá assim, deu até calor. Vou fazer um striptease aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo que tá sentindo, algo que tá acontecendo? Ou não? Faz sentido isso para alguém? Vocês ainda estão aí? Então, porque eu tô vendo os numerinhos, tem. Bem, queridos, subirei esse vídeo pro YouTube, porque, apesar de eu estar falando de um céu da semana, lua fora de curso e esses assuntos são sempre atemporais, porque as nossas emoções sempre voltam. Vai lá no canal do YouTube, assina o meu canal. Eu quero dar um gás no meu canal, porque eu quero colocar cada vez mais coisas lá. Então, quem puder me ajudar com isso, se você puder me ajudar, compartilhar, assinar o canal, eu agradeço muitíssimo, tá bom? E é isso. Sugestão. Termine essa live e não saia loucurinha pela vida. Fecha os olhos e fica 1 minuto só respirando. Porque toda vez que a gente acessa informação, que a gente mexe nesse tipo de assunto, muita coisa, muita energia, muita emoção e muito pensamento dentro da gente é mexido. Então, respira fundo. No yoga, a última parte da prática do yoga é o Shavasana. É quando a gente já fez tudo que a gente tem que fazer, a gente já fez asana, a gente já fez isso, a gente já deu cambalhota ou não, mas o Shavasana, que é o momento final, é quando a gente deita na posição do morto, do cadáver, ou seja, eu não tenho mais nada o que fazer e só respira e só descansa. Como esses assuntos mexem com muita coisa da gente, né? Sempre que você entrar em contato com algo que mexa dentro de você, fecha os olhos, fica 1 minutinho em silêncio. E esse é como se fosse uma entrega para a vida falando: eu aceito que você faça a sua parte, eu tô fazendo a minha, eu tô agindo da forma como eu consigo agir, como eu posso no dia de hoje. Então, encerrou essa live, saiu desse vídeo, tenta ficar 1 minutinho só respirando, não significa que você tem que estar em paz, não significa nada. Só fica um pouquinho em silêncio, se observando como que o seu corpo, como que seus batimentos cardíacos tá reagindo a essas informações. E, sobretudo, como se mandasse uma mensagem para a vida falar: olha, até aqui eu tô cuidando. Até aqui eu tô cuidando. A partir daqui eu entrego, eu deixo pro fluxo. Tá? Isso pode ajudar a facilitar um pouco essa bipolaridade que é quando algo sai da energia de peixes e entra na energia ariana. Para mim, bipolaridade é a palavra que define, tá bom? E é muito do que a gente pode estar, muito do que muitos podem estar vivendo e sentindo essa semana. Uma bipolaridade emocional e mental, tá? Por conta de tudo que está acontecendo entre tudo que eu já falei aqui no céu. Entre águas e mente. Emoções e mente, passado e futuro, tá bom? Então, muito obrigada, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a confiança, agradeço o carinho. Continuem me mandando as mensagens, dizendo que o que está acontecendo aí com vocês, porque me ajuda muito, né? É bom para mim, eu gosto de entender, ajuda a facilitar
facilita até entender, né, mais para astróloga do lado de cá, né? E para traduzir também isso melhor, porque o que a gente passa, muitas pessoas também estão passando. Então, ajuda em traduzir em palavras para que essa informação possa ser compartilhada, tá bom? Um beijo nesses corações. Fiquem em Deus. Até. Vou encerrar aqui. Tchau, Facebook.